Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela vossa cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos assentar. Nós, lendo o livro dos Reis, estamos diante da tocante história do profeta Elias, no seu grande zelo pela palavra do Senhor. Um homem capaz de, com o seu discurso, fechar os céus ou fazer deles descer fogo. Elias agora, como é próprio de todo homem que vem a esse mundo, chegando ao fim dos seus dias, deve escolher um sucessor, alguém que irá dar continuidade à sua missão. E este, inclusive, é sempre um indício de uma vocação bem acertada, que nós não tenhamos sido como belos pés de ipê no cerrado, que são belos, mas florescem sozinhos, né? Mas tenhamos tido a capacidade de dar sementes. É sempre um indício muito ruim quando, depois de anos, um movimento, numa pastoral, ou dentro de um ambiente de trabalho, ou como um síndico, e a gente se veja cercado desse desafio de não conseguir ter tido um sucessor. Pode ser que ou a gente não tenha conseguido inspirar outras pessoas, ou nós tenhamos sufocado todas elas. Há um grande risco, né? Quando nós estamos num cargo, quando nos é confiada uma responsabilidade, que a gente seja, como eu estou dizendo, um belo pé de ipê, que floresce sozinho, mas tem dificuldade de dar sementes para que, ao nosso redor, surjam também outras árvores, manifestando a sua beleza. Aqui, claro, é uma compreensão metafórica, nada contra os ipês, mas é para que a gente se pergunte lá onde a gente está brilhando demais e impedindo, talvez, que outras pessoas também demonstrem o seu talento. Elias não era um homem ferido pela inveja, pelo ciúme e pela avareza. Foi capaz de dar a sucessão a Eliseu, né? Porque, na verdade, o profeta, naquilo que ele fala e naquilo que ele anuncia, não está dizendo de si mesmo. É o Espírito de Deus quem, ao longo de todas as Sagradas Escrituras, como lembra o livro da sabedoria, no capítulo 7, quem vai passando de homem em homem, de mulher a mulher, para comunicar em cada tempo e em cada lugar a palavra do Senhor, que é a que permanece. Porque o nosso discurso, a nossa palavra, tem prazo de validade. A gente diz uma coisa aqui, mas aí a gente pensa depois com calma e vê que não é exatamente do jeito que a gente pensava na semana passada. Ou a gente diz que vai fazer aqui, mas aí acontece uma dificuldade, uma coisa que a gente não previa, e aí a gente percebe que não vai dar para ser exatamente como a gente se comprometeu, porque o ônibus atrasou. Então, a nossa palavra humana, ela inevitavelmente é fraca, é limitada, ela não dá conta do todo. Nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que permanece, é ela que é viva e eficaz, é a palavra de Deus que faz a vida voltar. Elias, então, está comunicando a Eliseu este chamado, esta sua escolha. Aqui simbolicamente expressado, né, este gesto simbólico de passar o manto em suas costas. Fica fácil da gente entender isso, o que esse gesto significa, porque nós temos uma expressão muito corrente entre nós quando a gente está diante de uma pessoa que a gente sabe que tem padrinho, né, ou que é amigo do prefeito, e fala, fulano tem as costas quentes. Então é isso que está sendo simbolizado, né? Quando Elias passa o manto nas costas de Eliseu, o que ele está dizendo é: as suas costas agora estão aquecidas, né? Você vai dizer, vai anunciar, vai profetizar, não é? Vai profetizar com conhecimento de causa. É alguém que é profeta, será profeta, como eu também sou profeta. Então, uma transmissão da personalidade e dos direitos de ser profeta.
porque Eliseu não será um usurpador da profecia, né? Mas é alguém que está dando continuidade à profecia. Aqui, se nós observamos bem, na maneira como esse chamado é tecido, como Eliseu é chamado, ele está lá cultivando picanha, não é? Porque se diz que depois de chamado ele fala assim, eu posso voltar para casa para fazer um churrasco? Aí vai e queima todas as juntas de bois, né? Cada junta tinha 2 bois, ele queima 24 bois, eu fico imaginando que família é essa, né? Parece um churrasco gaúcho. Depois, então, de despedir dos seus pais, ele deixa tudo e segue o profeta Elias. Aqui há um ponto de encontro, né? Quer dizer, algo muito parecido com o chamado que Jesus vai fazendo nos evangelhos. Nós observamos quando ele chama André, quando ele chama Pedro, como ele chama Tiago, como ele chama João, tem sempre esse movimento de um encontro, não é? Que assalta os discípulos de si mesmo. É isso, né? É um assalto positivo, né? Quando a gente lembra lá daquele momento da juventude, quando a gente é bobo, você se apaixonou pelo seu marido. Depois que você vê que junto com o marido vem o combo das dificuldades da encheção de saco, né? Aí ele rouba a sua paz. Mas aquele primeiro olhar, aquele momento imemorial, aquele encanto, aquilo nos vira do avesso. É uma promessa, não é? De um amor infinito, de uma coisa que não passa, que a gente nem sabe explicar. Então, isso é uma característica do chamado dos discípulos no Evangelho, né? Eles se encontram com Jesus e algo acontece de modo que a vida deles ganha um novo rumo. Então, há um paralelo, né? Há uma similaridade assim também com o chamado do profeta Eliseu. E o que é que permanece? Em ambos os casos, esse movimento deixar, que caracteriza toda a vocação na Sagrada Escritura e também na vida de cada um de nós. Porque uma vocação sem ter a consciência daquilo que a gente precisa deixar é um desastre. Serve para a nossa vida como padre. Se eu, enquanto padre, no meu serviço, não for capaz de deixar determinadas coisas, não for capaz de desapegar, não for capaz de me esvaziar, a minha vocação será envenenada pelo egoísmo. Na vida é preciso ter a clareza de quais bagagens a gente precisa deixar, porque senão a gente fica carregando pesos ao longo do tempo. E também com relação ao matrimônio. Deus diz para Adão, quando coloca Eva diante dele, ele diz, por isso os dois deixarão, não é? Seu pai e sua mãe se unirão e os dois serão uma só carne. Um casamento está fadado ao fracasso, quando, por exemplo, o marido e a mulher trazem para dentro das relações os fantasmas do passado. Se as coisas que foram experimentadas lá atrás não forem devidamente curadas, se algo lá atrás não for devidamente restaurado e encontrado, ele acaba desregulando e criando uma falta de sintonia no casamento. E, às vezes, não só simbolicamente, os traumas, os medos, mas quando vem também os cunhados, quando vem a nora, quando vem a sogra, aí é um problema. Então, se a gente não tem consciência daquilo que é preciso deixar, abandonar, não entende que toda a vocação imporá a nós uma pequena variação de morrer, para aquilo que eu imaginava que fosse o casamento, para aquilo que eu queria que fosse o ministério, para aquilo que eu idealizei que fosse a vida a dois. Se nós não deixarmos, o serviço não será completo. Porque nós vamos descobrindo em qualquer vocação que na vocação não é tanto importante aquilo que a gente procura, mas aquilo que a gente encontra. Que às vezes a gente está com os nossos sacos vazios e quer encher estes sacos de coisas, né? Simbolicamente estou dizendo. E aí é um desastre, porque a gente vai dizer, o que é que eu vou pegar aqui do meu esposo, dos meus filhos, dessa ou daquela pessoa, para colocar dentro desse saco vazio que é a minha vida? Aí não vai dar certo. O relacionamento tem que ser aquilo que a gente encontra, e para encontrar a gente tem que estar aberto. Esse é um dos desafios do nosso tempo hoje, sobretudo os jovens, né? Estão o tempo todo já antecipando os bicos de papagaio e as lordoses, olhando só para baixo, para o próprio celular. E aí não são capazes de ver. Uma pessoa que não estiver aberta, desapegada, com as mãos vazias, com o coração disponível, não será capaz de encontro. E aí nem encontro com Deus, né? Porque se nós não tivermos tempo para Ele, Ele vai passar perto da gente e não vai ver.
E também encontros uns com os outros, né? Se eu já sei de tudo, se eu já alcancei tudo, se eu sei exatamente para onde eu estou indo, então não vou ter espaço para que a gente possa discernir um novo caminho, uma nova rota. Que cada um medite sobre aquilo que Deus está te pedindo para poder deixar, para ter um relacionamento com Ele e também relacionamentos entre nós menos adoecedores. E este deixar, este compromisso, ele tem que ser profundo e radical. Jesus diz que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Aliás, a primeira coisa, ele diz, toma cuidado com os juramentos. E assim é verdade, né? Evidentemente, não acontece com o marido de nenhuma das senhoras. Evidentemente, talvez só com as que são viúvas, com os atuais, claro que não. Mas com o marido da vizinha. Quando fica cheio de juras, não, é isso mesmo, eu fiz, eu estava em tal lugar, você já sabe, com seu radar de sexto sentido, uma coisa que as mulheres recebem quando são criadas, que está falando mentira. É claro que é, não é? Não é assim que a gente diz? Quando é esmola demais, o santo desconfia. Se tem que ficar enchendo de desculpas, é porque está inventando alguma coisa. Então, Jesus está dizendo isso, não precisa ficar jurando. A sua verdade é suficiente. Você diz que é. Você diz que não é, não é. Então, que cada um de nós também se pergunte sobre o compromisso que tem com a verdade. Claro, tem algumas mentirinhas que elas são saudáveis. Por exemplo, sua amiga chega para você e pergunta assim, né? Eu engordei? Claro que você vai falar que não, né? Você não vai falar que você perde a amizade, não vai. Quem é que vai te pagar o churrasco no fim de semana? Então, tem algumas mentirinhas, né? Como lembrava, né, um pensador, na verdade, é tudo aquilo que um homem precisa para viver. Ele não pode obter nem comprar dos outros. Agora, não exagere no culto da verdade. Não tem nenhum homem nesse mundo que não tenha mentido muitas vezes e com razão. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente não vai dizer para poder não ofender. Agora, naquilo que é essencial, naquilo que é um compromisso de caráter, nós temos que ser sempre verdadeiros e translúcidos. Então, nunca é bom quando nós estamos mentindo, porque a mentira é um indício de uma divisão. Mas eu não vou mentir num casamento, né? No casamento, nós temos que ser todos um para o outro, inclusive dos nossos avessos. O casamento é um cheque em branco. Você ama aquilo que você vê e confia, rezando, aquilo que você não vê. Mas tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Não é possível uma relação verdadeira sem sinceridade, inclusive nos avessos. Há momentos no relacionamento matrimonial, por exemplo, que a gente tem que fazer do avesso o verso, mas que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. E, sobretudo, não precisa ficar jurando. E aqui nós nos recordamos do que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 19, aliás, 2 Coríntios, 1º capítulo, versículo 19, onde ele diz que Jesus nunca foi sim ou não, mas ele sempre foi sim, porque nele as promessas de Deus se realizaram. Vejamos, né? Paulo está nos ajudando a perceber que Deus não nos ama com reservas, Ele não nos ama com senão, mas nós tendemos a fazer da nossa vida um eterno sido de Javã, né? Você diz que não sabe se não, mas também não tem certeza se sim, né? Pode ser sim ou não, né? Deixa vir do coração, né? Então, quer dizer, eu levo a sério, mas você desfaz. Jesus está cantando a música do Djavan para nós hoje, né? Ele nos leva a sério. Ele nos concede as suas graças. Ele está próximo de nós. A gente é que vai desfazendo o nosso compromisso, a nossa aliança com Ele, na medida em que o nosso sim a Deus e a graça vai sendo um sim assim mal acabado, como costuma se dizer. E aqui me recordo, à luz desse evangelho e também da primeira leitura, aquilo que diz Santa Teresa d'Ávila, que ela coloca assim, olha, alguém que se dispõe a seguir a Cristo, o mínimo que tem que entregar é a própria vida. Alguém que se dispõe a seguir a Jesus, o mínimo que tem que entregar é a própria vida. Ou seja, se não houver um compromisso verdadeiro com Jesus, se não houver um encontro transformador com Ele, se a nossa vida não transbordar e não transpirar Jesus, aí nada feito. Não dá para seguir Jesus pela metade. E é assim também em qualquer relação. Dá para ter um casamento pela metade? É difícil dividir chocolate, gente. Quanto mais dividir marido e esposa. Então, quer dizer, se não tem um compromisso verdadeiro, não vai dar certo, não vai se sustentar. Não é? É por isso, voltamos à primeira leitura, que Eliseu queima o arado. Ou seja, ele faz uma ruptura com a vida antiga e abre-se a esse parto do existir. É muito interessante, porque quando ele queima o arado,
Quando ele volta para trás para despedir dos pais, o que ele está querendo dizer? Que há momentos da vida onde a gente tem que pensar assim, esse lugar já não me cabe. E isso é importante, porque se a gente não tiver consciência de onde a gente cabe e onde a gente não cabe, a gente vai buscar subterfúgios. Por exemplo, voltamos ao casamento. Se o casamento não estiver bom e não estiver cabendo, aí o cara vai ter que passar muito tempo no bar. Não me cabe nesse espaço, eu não me sinto bem aqui, então eu vou procurar um lugar que me cabe. Então percebam isso, hein? Que cada um de nós se pergunte onde é que tem que encaixar. E, inclusive, tem a abertura para este parto desconfortável do não caber. E a pergunta de Elias a Eliseu é, você entende o que eu te fiz? Quando ele diz, eu quero voltar para trás para despedir dos meus pais, a pergunta é, você tem consciência? Porque se eu não sei de mim, qualquer lugar serve. Se você não tiver consciência do que você quer, não tiver consciência de estar diante de Deus, se você não tiver consciência dos seus princípios, dos seus valores, qualquer lugar vai te servir. Aí fica pulando para lá e para cá. A pergunta de Elias a Eliseu serve a cada um de nós. Tem consciência do seu chamado, do amor de Deus na sua vida, do propósito da sua existência? Qual que é o seu propósito? Lá, no seu relacionamento, lá, cuidando dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, ainda que seja numa coisa simples, lá na sua cidade, qual que é o propósito da sua vida? Porque se nós não tivermos propósito, meus queridos, qualquer lugar vai servir e, sobretudo, a vida perde o sentido. Porque se eu não tenho por que viver, eu não suporto os comos. Se eu tenho um porquê, se eu sei onde eu quero chegar, aí aquilo que acontece, as contradições e desafios, elas são suportáveis. Mas se eu não tenho um porquê, então qualquer lugar serve e a vida perde o sentido. E aqui encerramos com a beleza do Salmo, né? Quando no Salmo nós cantamos, o Senhor é a porção da nossa herança. É um eco da primeira leitura. Eliseu deixou tudo para seguir Elias e, consequentemente, seguir ao Senhor. E aí ele fica com o quê? Ele fica com o único que é suficiente, ele fica com Deus. Então, é claro que receber herança é uma coisa muito boa. Só que o problema das heranças deste mundo é que elas geralmente são aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, os irmãos se dividem por conta da herança. Eu quero a melhor parte. Ah, mas eu sempre soube que minha mãe gostava mais de você. Aí começa aquela loucura, né? Aquelas sandices. Então, o Salmo diz, ecoando a vida de Eliseu, a verdadeira herança, a verdadeira taça, o único que é capaz de manter seguro o nosso destino, nosso propósito, nosso caminho, é Deus. Não é que a gente não vai deixar de buscar o sucesso, o desenvolvimento, nada disso. E até buscar ter bens materiais, nada do que o amigo de verdade, como diz o Salmo. A herança verdadeira e a taça cheia só vem quando nós estamos com Deus. E é preciso ter Ele diante dos olhos, porque se o temos ao nosso lado, a gente não vacila. Ele é a verdadeira dádiva e Ele é o verdadeiro sustento. Aqui estamos num sábado, termino dizendo com uma menção à Virgem Maria. Porque olhando para a vida da Virgem Maria, nós vemos essa profunda confiança e essa profunda disposição em sair. Em primeiro, dizendo naquele momento, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria foi dócil na sua vida, para que a sua vida foi sempre conduzida, roteirizada, entende? Como um filme tem que ter roteiro pela palavra de Deus. E por conta desse encontro com a palavra, ela também partiu apressadamente ao encontro de Isabel. Se Maria fosse uma mulher egoísta, apegada, ressentida, ela não teria tempo para cuidar da sua prima. Peçamos a Deus esta graça, de uma disposição a vermos onde é que Ele está nos chamando, deixar que Ele nos desinstale e vamos partir na direção dEle, né? Porque Deus é a verdadeira dádiva e com Ele nós temos aquilo que é suficiente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas